Tá tudo errado, né, irmão? Tá tudo errado, a gente já vem chamando a atenção aqui e, inclusive, apontam o dedo, falam de má vontade, falam da turma do quanto pior melhor, então, só que isso não pega. Isso não pega, porque desde o início da temporada, a gente vem falando aqui de planejamento, etc e tal, e do quanto isso poderia gerar resultados negativos, infrutíferos lá na frente, eles estão aí escancarados. Então, a gente passa por um processo de uma crise institucional, ou não existe uma crise institucional? Existe uma crise institucional na Atlético. O Atlético hoje é um clube que não é respeitado no mercado. É respeitado? Nem um pouco. É respeitado por outros dirigentes de outros clubes, principalmente aqueles que são credores? Nem um pouco. Ok. Os agentes de jogadores, os principais agentes do Brasil respeitam a instituição Atlético? Não. Pois é, por que não respeitam? Porque o Atlético dá sistematicamente, aliás, deixa de pagá-los sistematicamente. Tá. Jogadores. Você acha que esses assuntos giram entre jogadores? Lógico. Com certeza. Dos que estão e daqueles que foram procurados para virem para cá? Lógico. Então o problema não é a imprensa, cara. Então o problema não é a imprensa. O modelo de gestão do Atlético é um modelo fracassado. Mas 21, esquece 21. Aquilo ali foi... E para de falar. Porque não adianta. É o que eu disse, né? Com 18 anos eu era um sex machine, cara. Entendeu? Então para de achar que não. Porque eu tive a glória lá atrás, vou ficar sempre lembrando disso. Porque se você ficar lembrando disso, daqui a pouco você vai trazer de volta o Nacho, o Zaratio, e querer montar aquele time de 2021 de novo aqui, achando que ele vai responder novamente. Sabe? Essa gratidão eterna, ela precisa ter limite. O processo de gestão do Atlético precisa mudar radicalmente. Quem planeja futebol no Atlético precisa sair do Atlético, porque chega de fracasso. Flertou com fracasso ano passado e aconteceram. Flertou com fracasso em 2025 e ele aconteceu de novo, ou eles aconteceram, porque foram alguns. Virou vexame. Nenhum clube respeita o Atlético quando entra em campo contra o Atlético. Nenhum, nem o Sport. O Sport só não ganhou do Atlético. Porque é muito ruim. Foi isso aqui, ó. O Sport perdeu muito aqui. Ruim. Ninguém respeita, cara. Não tem Atlético, não tem Juventude. Aliás, não tem Sport, não tem Juventude, não tem Fortaleza, não tem Internacional, embora o Atlético tenha somado 4 pontos diante do Internacional, que inclusive tirou o Atlético desse limbo aí também. Então ninguém respeita. Então o problema não é a imprensa, cara. Começa lá em cima, com os donos do clube, eles são os principais responsáveis, e aí vem desaguando aqui embaixo. Não dá mais pra você substituir profissional de primeira ordem com quebra-galho que tá no clube, sabe? É gratidão eterna, o cara foi ídolo aqui, traz o cara aqui pra dentro, paga ele um salário e põe aí, meio como um aspone dentro do clube. Vai a merda, cara. Fala aí quem quiser falar. Então, HG, se continuarem se escorando em 2021, sinceramente, cara, vão estar fadados ao fracasso, ou a manutenção desse fracasso. O Atlético hoje tem uma gestão fracassada, tem um elenco fracassado, tem uma comissão técnica que essa eu ainda não aponto o dedo para ela porque ela acabou de chegar, mas a anterior, pelo que ela tem feito, ou pelo que ela fez nos últimos 2 trabalhos à frente do Atlético, uma comissão técnica também fracassada. E ontem, cara, a resposta eu acho que veio das arquibancadas. E assim, quem estava lá relata que não acredita que houvesse 13 mil torcedores, como foi divulgado, que eram menos torcedores. Então, sinceramente, velho, ontem o Atlético, mais uma vez, deu uma prova de que esse time precisa ser completamente reformulado. Se não houver uma reformulação para 2026, o Atlético será rebaixado. Porque esses caras que já são ruins hoje, eles estarão envelhecidos na próxima temporada. 1 ano mais velhos. E aí... Vocês acreditam realmente que é possível que esse Atlético, com o elenco que tem atualmente, que ele seja recuperado, que ele busque títulos, que ele conquiste algo importante, que ele esteja na disputa dos 2, 3 títulos mais importantes que ele terá para disputar na próxima temporada? Eu não acredito. Então, se não houver o mínimo de cuidado e carinho com o futebol, o que essa gestão não tem desde 2023... E olha que em 2023 o Atlético ainda foi 3º colocado do Campeonato Brasileiro, disputando o título até a última rodada. Tudo bem, a chance de ganhar o título era quase 0, mas disputou o título até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, se o Atlético não conseguir manter essa ideia de que precisa disputar, precisa lutar pelos títulos, sinceramente, meus amigos, o Atlético será rebaixado em 2026. E olha, essa gestão
até pela declaração do Rafael Menin na noite de ontem, depois do jogo, por meio da rede social dele, essa gestão, eu espero que ela tenha aprendido o mínimo com tudo o que aconteceu em 2024 e 2025. Porque eu vou falar mais uma vez, se ela não aprendeu, o Atlético tá fadado ao rebaixamento no próximo ano. Cara, e assim, quando a gente olha o todo, né, eu tava fazendo alguns paralelos aqui, eu acho que o jogo fica até um pouco à parte, né, mais uma vez um Atlético muito quebrado, com falhas coletivas, essa altura do campeonato, claro que os jogadores, quando falham individualmente, são responsáveis, mas eles também são a ponta de um processo que começa equivocado para mim ainda no ano passado, que até tive a oportunidade de ouvir o Domênico falando ontem, né, que quando a bola entra, né, os gols acontecem, os títulos, os erros acabam ficando até um pouco menos possíveis de serem vistos, né? Então ele admitindo até para mim que de certa forma, mesmo se o Atlético tivesse sido campeão da Copa Sul-Americana, existiriam sim questões a serem consertadas, né, para a próxima temporada 2026, mas o prejuízo é muito grande, assim, o Atlético tem muita coisa para mudar, na minha opinião, e quando você olha o final dessa temporada é melancólico mais uma vez. Ontem o Atlético chegou à sua 14ª derrota no Campeonato Brasileiro, é quase um turno perdendo. Isso é muito para um time que tem a folha que o Atlético tem, que foi dito ser colocado onde os gestores de hoje falaram que gostariam de colocar o Atlético. Isso é muito pesado para o torcedor. O Atlético no acumulado dos 2 campeonatos, né? 2024 e 25, 75 jogos, 22 vitórias, 26 empates e 27 derrotas. Isso é muita coisa para um time que tem os custos que o Atlético tem, para um time que ambiciona as coisas que o Atlético ambiciona. E assim, vai chegar numa última rodada o jogo do Atlético contra o Vasco. As pessoas dentro do clube têm que entender que gostaríamos de colocar o Atlético na Libertadores. Óbvio que sim. Mas que também agora se tornou muito importante o Atlético não estar fora da Sul-Americana. Vai ser pior para o ano de 2026 o Atlético fora da Sul-Americana. Então, é vestir-se de humildade. É a Sul-Americana. É o que ficou pro Atlético, de acordo com a própria competência que o clube teve na temporada. Porque o Vasco vai vir para jogar aqui um playoff. O Vasco tem o mesmo número de pontos que o Atlético, mas leva vantagem nas vitórias. Então, se o Atlético vier, se o Vasco vier aqui jogar pelo empate contra o Atlético, para ele Vasco tá bom. E tem o Santos, que com a vitória de ontem chegou a 44 pontos. Cara, seria a cereja do bolo. Ao contrário, se o Atlético ficar fora da Copa Sul-Americana 2026. E o Santos passar ele, né? O Exato, Santos que ficou cara. correndo risco de rebaixamento o ano inteiro. Sabe? O retorno Então, do Santos é melhor que o do Atlético. melhor. Que as pessoas dentro do clube Não, têm. o retorno do Atlético Sabe? é melhor só do E que assim, 3. muita dificuldade pro Sampaoli. Muita dificuldade. Aqui uma... desculpa, Não, Paulo. era só isso mesmo, porque, rapidão, a Cola, eu até iniciei falando isso, ele conseguiu aglutinar esse bando de jogadores espalhados que o Atlético foi sob o comando do Cuca. Ele conseguiu juntar em prol de um objetivo, que era a Sul-Americana. Cara, quebrou. Ontem, pra mim, foi o Atlético do dia 11 de setembro contra o Cruzeiro. Primeiro jogo do São Paulo. Não tem nada mais, HG. Tudo foi evaporado. Tudo. Começa do zero o São Paulo. Eu discordo do Domênico, porque a cultura do que futebol é bola na casinha, essa cultura precisa mudar. Não, ela já foi, já aconteceu. Esse negócio de, não, futebol é bola na casinha, isso é um discurso antigo e fracassado. Futebol não é bola na casinha, futebol é gestão. Uma gestão bem feita, bem equilibrada, respeito. Eu estava conversando com o Príncipe um dia desses, quando você tem, por exemplo, uma linha de produção, né? Tem uma linha de produção, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo se envolver ali, etc e tal. Tem uma linha de produção, as pessoas sendo tratadas com respeito ali no ambiente de trabalho e tal, a coisa vai virar, vai dar resultado, né? Num banco, você trabalha muito ciência exata, né?
numa construtora, se você usa a melhor matéria-prima, tem a melhor mão de obra, etc. e tal, você vai construir bons apartamentos, vai vender, aí depende muito dos juros, dos juros que o país está aplicando, etc. e tal, pra você ter sucesso. Tá, beleza. Futebol não é assim não, cara. Futebol tem um aspecto comportamental aí que é fundamental, sabe? De exemplo, esse aspecto comportamental, o treinador que é bom nas estratégias, mas é um cara também que é bom para gerir grupo, mas acima de tudo ter uma visão ampla, como por exemplo nós temos vários aqui no Brasil que estão aplicando isso. Então para com essa ideia de que futebol é bola na casinha, porque esse discurso é fracassado e acima de tudo raso. Raso. O Sampaoli, na entrevista pré-jogo ao Guto Rabelo, falou algo muito interessante. O Guto relatou da seguinte forma, ontem para a equipe da Globo. A partida de hoje dará mais indícios dos jogadores com os quais poderá contar no ano que vem, para o Atlético não errar como errou nesse ano. Cara, essa frase do Sampaoli, ela é muito significativa. E até nos movimentos que ele fez no próprio jogo. Muita gente pegou e falou assim, cara, o que deu no Sampaoli para ele colocar o menino? É para expor. Colocar o menino... Não duvido que seja. Colocar o menino é também para expor. Tirar o Alonso. Tirar o Alonso do jeito que tirou, do modo que tirou, depois do que aconteceu. É tipo quando você vai fazer a prova e o professor já toma sua prova. Ah, não, pera, vem cá, não, já não deu. Já aconteceu isso comigo algumas vezes na vida. Mas é isso. Então existiram exposições necessárias no jogo de ontem. O desempenho do Alonso foi abaixo. O desempenho do Arana foi abaixo. Nossa, o Arana foi muito abaixo. Deu dó. Colocar o menino já é algo que está sendo mostrado há muitos jogos. Muitos jogos. Eu achei o Vitor Hugo horrível também no jogo. Também. Não, assim, o sistema defensivo... O Juan também foi mal. Muita responsabilidade. O Juan também foi mal. O sistema defensivo ontem foi assim, de dar dó. Terrível pro Atlético. Então, ontem, a fala do Sampaoli, pra mim, ela foi muito importante. E o Guto colocá-la, externá-la, ela, foi informação para o que pode acontecer com o Atlético na próxima temporada. E outra coisa, a ficha do dono do Atlético, do gestor, do Rafael, cair e ele colocar no Instagram, para mim também já é algo importante, porque uma semana atrás, a questão das faixas foi tratada como, não, isso é algo direcionado. Articulado. Arquitetado. Né? Não vamos levar isso muito a sério. Mas uma palavra que estava em várias faixas era a palavra vexame. Vexame. A palavra estava lá. Não estava, Thiago? Tava. Você viu essa palavra, Thiago Fernandes? Você viu essa palavra? E o Rafael Menin abre o seu X, a sua frase lá no X, com a palavra vexame completo. Então, a faixa do torcedor atleticano é legítima na semana passada. E não pela fala dele, porque já era. Isso! Mas é só a confirmação vindo do cara que no primeiro instante achou aquilo ali arquitetado, Everton. Arquitetado. Eu só lamento que isso tenha vindo à tona, ou que ele tenha reconhecido que a gestão como um todo é um vexame com um ano de delay, né? Um ano de atraso. 3 de dezembro, né, Thiago? 3 de dezembro, cara. E assim, ele poderia ter reconhecido, na verdade, mais de um ano de atraso. Ele poderia ter reconhecido isso no ano passado, quando o Milito não tinha jogador para escalar no meio do ano. Ele poderia ter reconhecido isso no ano passado, quando o Atlético foi trucidado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil. No ano passado, quando o Atlético perdeu pro Botafogo com um jogador a mais desde os 20 segundos de partida. Ou então, há 2 semanas, quando o Atlético foi derrotado pelo fraco Lanús na final da Copa Sul-Americana. Ou nas outras diversas oportunidades que ele teve para reconhecer. Só que eles sempre bateram no discurso e insistiram numa tecla de não, a gente faz um trabalho bem feito, nada vai fazer a gente mudar o nosso trabalho, não são os resultados, a gente está batendo na trave o tempo inteiro. E aí, HG e irmãos, olha que loucura. Ele expôs o Paulo Brax logo depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a derrota para o Lanús,
2 dias depois da derrota do pro Lanús, ele expõe o Paulo Brax, e na exposição que ele faz ao Paulo Brax, ele coloca o CSO do Atlético para fazer um pronunciamento de 2 minutos, 3 minutos mais ou menos, em que esse gestor diz que não, porque no ano passado nós estivemos em 2 finais, esse ano em mais uma, e tratando como algo normal. E aí, 2 semanas depois, ele, Rafael Menin, muda completamente o discurso. Muda completamente o discurso de acordo com o que aconteceu, assim. Cara, eu sinceramente não engulo mais o que esses caras falam. Aqui, só ler um superchat aqui, o Magno Aleixo mandou pra gente R$5 e colocou assim, ó, que é o assunto que a gente tá falando agora. Detalhes sobre esse post do Rafael. Só pode responder a postagem quem ele autorizar. Ele mesmo vira as costas e tenta calar a boca da massa. Quem mandou aqui também pra gente foi o Jorge Costa, mandou R$10, falou e escreveu assim, ó, mataram o Atlético, restou essa SAF sem alma no lugar. Vão embora e levem seu dinheiro. Devolva nosso Atlético. Não quero fazer parte dessa vergonha. Isso é só pra mostrar a indignação do torcedor, Valuzão. Assim, e só, desculpa pode seguir. Interrompê-lo, Valor. Assim, vou completar, Kleber. Pode seguir. Você vai ver as respostas nesse post, os comentários nesse post, é assim, períodos ruins vão acontecer, mas tenho certeza que a diretoria vai conseguir entender o que deu errado. Reconhecer o erro é o primeiro passo pro acerto. Cara, sabe, assim, dias melhores virão, que venha 2026. Essa é nova. Cara, eu só de tocando verdade, a música cara, da assim, Globo. é uma passação de pano absurda, cara. Eu acho que é muito raso. A revolta é rasa, a desculpa é rasa, sabe? Porque é o seguinte, não só porque fizeram promessas e muitas delas, a maioria não foi cumprida, não é só por isso. É a maneira mesmo de gerir, cara. É a maneira de gerir. É querer olhar de cima, achar que não, se eu coloquei um CEO ali, se eu coloquei um CFO, CSO, CFDO lá no futebol, me basta. Para com isso, cara. Você não tem referência nenhuma. Você não tem nenhuma referência pra você falar, cara, eu preciso copiar isso aqui, que isso aqui tá funcionando bem. Porque não entra na minha cabeça uma sucessão de erros que parece que é imparável. É uma atrás da outra, assim, ó. Agora parece que acordaram. Mas acordaram até quando? Se ganha do Vasco, vão dizer, aí, ó, tá vendo só? Esse é o Atlético que a gente não vai fazer mais do que obrigação e eu não acredito que vai ganhar, tá? Eu não acredito que vai ganhar. É um jogo de playoff. Tá mais próximo de outro vexame em casa do que de uma vitória contra o Vasco da Gama, treinado pelo Diniz. Vascudo. Entendeu? Então, deixa eu dizer uma coisa, meu querido. É muito grave a situação, cara. A situação é muito grave. Não é só olhar pra temporada e falar, foi mais um. Não. É muito grave. O Atlético lutou 2 anos contra o rebaixamento. Com uma folha de quanto, Thiago? Quase 20 milhões. Quase 20 milhões, gente. Peraí. Que unidade esse elenco tem? Sabe, ninguém consegue fazer esse time jogar. Gente, o Atlético não consegue tirar proveito de um gramado que ele conhece. Ou seja, qualquer time vai à arena com gramado sintético, que muita gente acha que isso é uma grande vantagem para quem tem. Qual vantagem? Que vantagem o Atlético tira da sua casa, da sua torcida, do seu gramado, do elenco que tem? Aí tava eu hoje vindo pra cá, um colega de imprensa, obviamente que eu não vou contar quem é, me ligou e falou, pô, se o Sampaoli colocasse os melhores jogadores do elenco pra jogar, ele não tava vivendo isso. Como não, velho? Ele já fez. Esse time não é só bola no pé, futebol. Esse time fisicamente é um fracasso. Esse time não ganha duelo. Vocês viram o jogo ontem, né? Não ganha duelo. Vocês viram o jogo ontem? Há quanto tempo eu tô falando que esse time não ganha duelo? Vocês viram o que o Vitor Roque fez com todos os jogadores que foram duelar com ele? Os caras batiam no Vitor Roque e caíam. É isso. Cara, batiam no Vitor Roque e caíam. O Vitor Roque fazia fila, ele não fez isso desde que chegou ao Palmeiras. Aliás, o Palmeiras há muito tempo não jogava o que jogou ontem com o Atlético. Que é bola no chão, construção, envolver o adversário. Ontem comprometimento que foi alertado antes do jogo. Você lembra que eu falei aqui ontem? Eu falei assim, muito fácil os caras se fecharam, foi falado isso. Ontem eu falei aqui mesmo, eu falei, ó,
Os caras se fecharam e falaram que vão levar os 2 jogos muito a sério pra mostrar qual é o verdadeiro Palmeiras. Já meteu 3 no Atlético já. Aqui, você fica... E o terceiro gol com Você um fica a me menos, colocando pra ser o leitor do chat. Deixa eu só fazer um. Você vai ler Você agora? não, pode ler, porque você vai ficar horrorizado Então com o vamos que lá. chega Eu aqui. preciso falar de mapa.